Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. A gente vai começar a tratar agora com um assunto bem realmente plausível, né? Um assunto que a gente vai ver a questão como a filosofia passou para ser uma filosofia da razão, ou seja, do conhecimento, através desses grandes filósofos da razão, né, tradicionais. E vamos começar com esse grande filósofo que é Sócrates. Então, a gente vai ver como Sócrates determinou alguns fatores que levou a filosofia a essa filosofia do conhecimento, né? Ele começou a tirar um pouco daquela filosofia pré-socrática, né, daqueles grandes filósofos naturalistas, e a partir daí ele começou a trazer essa filosofia por uma questão racional, né? Não só ele, mas também a gente vai ver outros aparecimentos de outros grandes filósofos como Aristóteles, Platão também, que estavam nesse conjunto de determinações de conhecimentos, e como Sócrates viu o aperfeiçoamento do ser humano. Como seria esse aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento quer dizer a capacitação desse homem através do tempo. E a partir daí ele colocou como aperfeiçoamento, que ele vai se aperfeiçoando ao longo do processo do conhecimento. Então Sócrates teve essa primeira visão dessa filosofia, né, e levando ela para um determinado conhecimento, que a partir daí ele começou a estudar esse conhecimento, trazendo essa filosofia como uma filosofia desse conhecimento, ou seja, a filosofia da razão. Então, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates. Abrimos assim o entendimento desse grande filósofo Sócrates. Então, a filosofia de Sócrates. Sócrates, aproximadamente 470 a 399 a.C., nasceu em Atenas. Diferente do relativismo dos sofistas, olha bem, ele acreditava que a verdade seria universal. Porém, o bem e a justiça e o belo e etc. estaria dentro desse contexto universal, de acordo com o filósofo Sócrates. A partir daí, é necessário conhecer essas verdades universais para alcançar a virtude. A virtude é uma questão que é determinada, criada pelo próprio homem, que é determinar suas razões de conhecimento sobre aquilo que está estudando. Só quem conhece o bem pode praticá-lo. Sócrates. Então, a partir daí, Sócrates dizia isso. A principal tarefa do filósofo é buscar a verdade. E essa verdade que se faz por meio do diálogo. Então, o diálogo é uma característica do homem, porque só o diálogo ele vai começar a entender os fatores, entender realmente um posicionamento, entender o conhecimento vai ser mais fácil de ser entendido, buscar esse conhecimento. Então, Sócrates acreditava que a palavra diálogo seria uma característica determinada para que esse homem pudesse estar nesse conjunto de conhecimento. E ele defendia, né, que os seres humanos deveriam se dedicar ao conhecimento e ao aperfeiçoamento da alma, que levaria à felicidade. Como eu falei para vocês lá no início, o aperfeiçoamento do homem é a capacitação. Então, cada vez mais o homem adquirindo conhecimento, ele estava apto a entender as coisas, né, que estavam movendo, né, aquele universo. Por isso que ele colocou o diálogo. E o diálogo era fundamental para conseguir entender esses conhecimentos. De acordo com Sócrates, o diálogo traz maior conhecimento e a partir daí leva esse homem, né, à sua perfeição de conhecimento, o aperfeiçoamento desse homem através realmente do tempo. Então, o diálogo socrático. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. A partir daí, Sócrates acreditava que o único modo de filosofar seria dialogando. E dialogando. A partir daí, o diálogo socrático era um meio de conhecer a verdade, em busca da investigação e a conseguir entender os fatores e a partir daí aproximar o homem a essa verdade. Só estudando, só investigando que ia conseguir chegar a essa verdade através desse diálogo socrático. De acordo com o filósofo Sócrates, o diálogo são fatores que nos levam a investigar, né, determinadas ações, determinadas metas, para a gente poder entender aquilo que está sendo realmente perguntado ou investigado. Para ele também, ele começou a determinar essas etapas do diálogo. Então, já que ele determinou que esse diálogo seria fundamental para que o homem pudesse ser aperfeiçoado, então ele dividiu em duas etapas esse diálogo. Primeiro, a ironia, que leva o intelectual a questionar e a revisão das suas ideias pré-concebidas, alcançando assim uma percepção que não se sabe aquilo que é julgado saber. O intelectual, né, o intelectual que ele fala, então abandona seus
preconceitos, que seria o sujeito. A partir daí, a ironia, o sujeito vai questionar tudo para poder chegar a essa verdade. Por isso que ele coloca ideias pré-concebidas, porque ainda não está realmente determinado, ou seja, não chegou numa verdade racional. A partir do momento que ele chegou nessa verdade racional, ele já abandona esse preconceito e buscaria realmente a razão e meios da investigação desse conhecimento. Mas antes disso, esse intelector que ele fala que é o sujeito, ele deve fazer o quê? Investigar para conseguir alcançar realmente essa verdade. E a maêutica? A maêutica significa a arte de realizar parto. Por quê? Sócrates, quando na sua infância, ele via muito sua mãe, sem ter nenhum tipo de estudo, realizar parto, né, na sua casa. E a partir daí, ele vindo aquilo ali, uma pessoa que não teve nenhum tipo de cultura, conhecimento, fazia realmente nascer uma vida que seria o nascimento de uma criança. Por isso que ele colocou a maêutica, né, o significado da maêutica como arte de realizar parto, por conta que ele via aquilo que a mãe dele fazia, sem nenhuma instrução de conhecimento, mas trazia a vida realmente à tona. Por isso que ele colocou, né, a maêutica como isso, a arte de realizar parto. Nessa etapa, Sócrates diz o seguinte, que ajuda o intelector a descobrir o dar à luz, ou seja, as ideias verdadeiras, que é o surgimento das ideias. A partir do momento que nós, né, começamos a estudar, investigar, pesquisar, estamos descobrindo algo. E esse algo são as ideias que vão fluir daquilo que está sendo perguntado, pesquisado. São o objeto que a gente está propondo para ser estudado, vocês vão buscar, né, o significado dele. E a partir daí, a maêutica, o Sócrates coloca como isso, é o surgimento de novas ideias que vai gerar essas novas etapas para que o homem possa se aperfeiçoar ao longo do seu processo de educação. Por isso que ele colocou a arte de realizar parto, e o intelector, que é o sujeito, vai descobrir essas ideias que seria o significado para ele dar à luz, né, que é uma nova vida. Saindo daí, o Sócrates, ele coloca que tudo isso, através do diálogo, através do aperfeiçoamento do homem, ele está apto a ter um autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele se diz o seguinte: só sei que nada sei. Sócrates dizia que não era sábio o que nada ensinava aos outros. A partir daí, o diálogo socrático colabora com o nascimento das ideias no outro, que descobre a verdade por si mesmo. Então, a partir daí, conhece-te a ti mesmo. A verdade será, né, encontrada por meio da investigação em nosso interior durante o processo do autoconhecimento. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar, começamos a despertar interesse a esse conhecimento, estamos realmente surgindo uma nova ideia. E essa nova ideia é em busca de um novo processo para que esse autoconhecimento possa realmente florir, que é isso que nós fazemos na educação. E devemos questionar a nossa vida em conduta, pois o autoconhecimento é mais importante que o conhecimento e respeito à natureza. Porque o autoconhecimento é aquilo que você já sabe, o que vai desenvolver ao longo do processo, diferente do conhecimento e a natureza. Então você sabe o que é realmente aquilo que está sendo proposto, então a partir do momento você vai buscar informação para que você possa defender, né, a sua crítica perante realmente aquilo que está sendo realmente pedido. Então o autoconhecimento é isso, buscar, né, a investigação, buscar o significado, buscar o conhecimento daquilo que está sendo proposto para poder realmente desenvolver essa verdade. Então, a gente nunca podemos dizer que existe uma verdade absoluta se não buscar realmente à tona aquele conhecimento, aquela verdade, para saber se realmente é realmente certeza das coisas. Então Sócrates ele tinha essa visão. Então o autoconhecimento para ele seria isso. Durante esse processo, né, ele começou a fazer uma investigação, né, do interior durante o processo, e ele colocou isso como um autoconhecimento, que o homem estava se aperfeiçoando, buscando cada vez mais conhecimento para se capacitar, né, o seu desenvolvimento cognitivo. Para ele também, Sócrates, e a transformação da filosofia. Por que a transformação da filosofia? Diferente dos naturalistas, que são os primeiros filósofos, tinha a questão da investigação através da física, que era o centro, né, de suas preocupações. Já o sofista procurava-se o assunto na questão humana,
mas não apresentava métodos específicos para isso. Já Sócrates mudou o rumo da filosofia, propondo um exame. O que seria isso? O exame para ele são os valores da consciência humana por meio de quê? Do diálogo, que ia levar esse homem a fazer o quê? Uma reflexão conceitual, ou seja, buscar, né, esse conhecimento. E aí, diante de todos esses fatos, vimos agora, né, tudo isso que só começou a trabalhar ao longo do seu processo, naquele momento, em Atenas, ele foi taxado, né, por conta que ele levava os jovens a criticar o governo. E a partir do momento que ele levava esses jovens a criticar o governo, ele foi o quê? Preso, porque naquele momento ele não adotava, ele não admitia, né, que o governo pudesse ser criticado. E ele foi julgado, dizendo que ele fazia influência aos jovens para levar, né, a crítica ao governo. Sendo quando ele foi preso, Sócrates, ele teve várias visitas para poder negar a sua sabedoria para não ser morto. Sócrates, pelo contrário, ele disse que não ia negar nada e tudo que ele fez, ele faria tudo de novo. E a partir daí ele, com esse grande imagem, a gente vê que foi a morte de Sócrates, né? Através da cicuta. A cicuta era um veneno que ele e seus apóstolos que seguiam ele, né? Estava aí perante a sua morte, ele bebeu e no final Sócrates, né, só deixou seu conhecimento, seu diálogo, mas com uma determinação muito forte, que ele dizia que a verdade sempre vinha à tona, e por isso que esse conhecimento, esse diálogo era muito importante para poder buscar essa compreensão, né, a certa determinação da verdade. Então, vemos aí, de acordo com a pintura, né, de Jacques Lowe, David, né, que a morte de Sócrates, sobre Sócrates e o diálogo, né, isso antes da sua morte, bebendo a cicuta, que era o veneno, que levaria realmente à sua morte, acusado, né, por corromper, né, a juventude em Atenas por sua concepção de diálogo de seu pensamento. Então, isso foi um pouco sobre a vida, né, e a sua determinação e a passagem desse grande filósofo que transformou a filosofia numa filosofia de conhecimento, que foi Sócrates. Então, a gente vimos aí, né, como Sócrates, ele determinou e mudou o rumo da filosofia, né, levando uma filosofia conceitual, uma filosofia de capacidade de conhecimento, uma filosofia de autoconhecimento que é hoje. Então, podemos realmente citar esse Sócrates como um grande pensador, né, naquele momento, né, na idade realmente antiguidade, que propôs a mudança, né, e o rumo da filosofia. Então, até a próxima, ficar com essa grande palavra em Libras, liberdade.